Muito bom dia para você. Está no ar mais um Band Entrevista. Fique com a gente. Muito bem, no programa de hoje a gente recebe o Dr. José Gonzaga Marques, delegado e titular da DEIC aqui de São José do Rio Preto. Doutor, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço a oportunidade de trazer a palavra da Polícia Civil aos seus telespectadores. Doutor, para quem não conhece o senhor, quantos anos de carreira? Um pouquinho da história do senhor na Polícia de São Paulo. Eu ingressei muito jovem na Polícia Civil e já completei 45 anos de serviço estritamente policial prestado à Polícia Civil de São Paulo. Doutor, 45 anos nessa atividade, acredito que o senhor viu mudanças significativas, né? O que nós temos hoje, acredito eu, que é bem diferente do que nós tínhamos aí há 30 anos atrás. Sem dúvida nenhuma. A polícia evoluiu muito. Evidentemente que também a delinquência, a criminalidade ganhou contornos muito diferentes. Mas é sempre um desafio para as instituições policiais, os órgãos de controle, seguir essa linha, né? Graças a Deus nós temos mecanismos tecnológicos hoje que nos permitem atuar com maior eficiência do que foi no passado, felizmente. Doutor, o senhor chegou aqui a São José do Rio Preto há cerca de 2 meses, assumiu, né, a DEIC. Quais são as primeiras impressões que o senhor tem aqui da cidade e da região? Sem dúvida nenhuma, o papel de um delegado de polícia que controla, que coordena e que comanda uma unidade especializada é radiografar o cenário onde se desenvolve a criminalidade e estabelecer estratégias de abordagem dessa situação. Rio Preto é uma cidade de índice de desenvolvimento humano elevado, tem condições extremamente satisfatórias em todos os setores da atividade pública, mas enfrenta a criminalidade como enfrentam as grandes cidades. É um fenômeno que acompanha as grandes cidades, fruto, evidentemente, de desigualdades sociais, de problemas relacionados ao convívio humano e que a polícia tem por dever enfrentar e encontrar soluções. Doutor, o que foi que o senhor percebeu aqui na cidade, aqui na região, e que o senhor optou por trabalhar primeiro? Ou quais são os quesitos que o senhor optou por trabalhar primeiro para melhorar os indicadores, por exemplo, de criminalidade aqui na cidade? Olha, não é nem eu pessoalmente que tenho esta iniciativa. É o governo do Estado que estabelece os crimes de maior importância, aqueles que impactam de maneira muito mais forte a opinião pública, aqueles que fazem com que cresça a sensação de insegurança. Então, nós temos como prioridade combater os crimes de letalidade, os crimes de homicídio, de tentativa de homicídio, de roubo, e com especial ênfase ao problema do tráfico de entorpecente, que é um fator criminogênico de todos esses crimes. O senhor falou com relação a crimes de letalidade, eu queria até pedir licença para poder ler umas informações que nós colhemos no site da Secretaria de Segurança Pública que diz respeito à questão dos homicídios e das tentativas de homicídio. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a julho, no comparativo do ano passado com esse ano, Rio Preto apresentou, no ano de 2021, 20 homicídios, no ano de 2022, até agora, né, até julho, 23 homicídios. As tentativas de homicídio, em 2021, 34 e em 2022, 65, ou seja, um número expressivo, né, um percentual de aumento muito grande. Qual é a explicação? Nós estávamos vivendo um momento de pandemia em 2020, 2021, comércio fechado, muitas atividades paradas, muitas pessoas dentro de casa. Eu não sei se isso contribuiu, se vocês perceberam isso, mas por que ou como a gente consegue direcionar a explicação para esse aumento, principalmente no caso aí do crime de tentativa de homicídio? A questão relacionada à pandemia realmente influenciou muito, né, a dinâmica do crime, né? Mas assim, eu vejo Rio Preto, eu não vejo com muita preocupação, porque do lugar de onde eu venho, os índices são muito mais elevados, muito maiores. O que não significa dizer que nós não tenhamos que abordar essa questão
com ênfase aqui. Mas 20 homicídios durante um ano, praticamente, ou até o momento, numa cidade com a proporção de Rio Preto, não é alarmante em comparação com outras regiões do estado. Isso não significa dizer absolutamente que não deva haver uma abordagem diferente no que diz respeito a isso. Mas para você controlar esse tipo de crime, você tem que bater em vários fatores. São vários elementos. É complexa a relação de crime de homicídio. Então, nós temos que bater muito na questão do tráfico de drogas, porque Rio Preto hoje vive uma questão candente, que é a questão de moradores de rua. Os moradores de ruas, ele tem vários aspectos que envolvem, inclusive, a questão relacionada à dependência química. E isso é um fator muito forte no desenvolvimento de crimes, tanto de tentativas de homicídios, como de homicídios, de roubos e furtos, porque realmente é o tráfico que conduz a tudo isso. Nós estamos batendo fortemente nisso. Ainda agora, hoje de manhã, antes de vir para cá, na delegacia, nós estávamos fazendo ali algumas prisões relacionadas a tráfico de entorpecente. Então, nós temos a certeza, nós tivemos essa oportunidade em outros lugares e nós conseguimos mitigar os níveis de letalidade batendo nesses crimes. E aqui não vai ser diferente. O que se nota é que a comunidade como um todo já está se mobilizando no sentido de enfrentar essa questão, que tem raízes sociais dramáticas e que não é só problema policial debelar esse tipo de crime. É um problema da sociedade, é um problema da municipalidade, é um problema do governo do estado e das instituições todas que formam os mecanismos de controle da sociedade. Nós tivemos recentemente um homicídio registrado aqui na frente da TV, aqui numa das principais avenidas, de um morador em situação de rua, né, que tinha uma barraca ali no meio do canteiro da avenida, e ele acabou sendo morto durante a noite, né, com dois homens que chegaram numa moto e simplesmente tiraram a vida desse homem. Então, são crimes, doutor, que ganham repercussão na mídia, chamam a atenção da sociedade, porque às vezes a pessoa imagina, o crime mais grave, o homicídio, ele vai acontecer de repente em regiões mais afastadas da cidade, e esse aconteceu praticamente no centro, né, ali no meio do movimento, e nós já vimos, câmeras de segurança hoje registram muitos homicídios em plena luz do dia, né? Nós mostramos isso diariamente na programação da Band. Isso assusta a população, né? E como o senhor disse, é uma situação complexa. Cada crime tem ali uma motivação, tem um enredo e uma história que culminou naquele homicídio. Então, é uma situação difícil para você coibir e depois, ao mesmo tempo, para poder investigar? Realmente, eu acho que o crime mais complexo de você investigar são os crimes de homicídio. Nesse caso que você citou, foi um caso emblemático, não é? Você vê que foi por razões relacionadas ao tráfico de drogas, como eu havia dito. E a maior parte dos crimes tem esse viés, certo? Eu acho que essa questão difícil de enfrentar nesse momento, que é das pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, vivendo na rua, sem ter um abrigo, favorece de alguma maneira. Outro aspecto também que nos causa algum interesse maior é essa questão relacionada à idade dos envolvidos nos crimes, né? Nós temos cada vez mais jovens sendo levados à prática de crimes, especialmente dessas tentativas de homicídio. Então, é uma abordagem que precisa ser feita num conjunto de fatores, um conjunto de serviços, de modo a permitir que esses jovens tenham um encaminhamento devido para evitar que eles sejam alvos do crime e da criminalidade. Via de regra, o que se tem visto aqui nos casos de tentativas de homicídio. Você sabe que quanto mais jovem, mais inconsequente e mais, vamos dizer assim, fácil você ingressar num conflito e lesionar. Então, é justamente isso que tem impactado o número de tentativas de homicídio.
São os perfis das vítimas e dos implicados ser cada vez mais jovens, né? Então a polícia trabalha com isso. Nós temos um trabalho muito importante que está sendo feito agora, que eu considero de altíssima relevância, que é desenvolvido por um juiz aqui de São José do Rio Preto, que está fazendo um trabalho de tratamento e encaminhamento de jovens com problemas de drogas. E ele está buscando o apoio da comunidade, está buscando o apoio da prefeitura e tem conseguido. Isso vai ajudar muito a diminuir esses índices. Então, deixo aqui também destacar o trabalho do juiz da infância e da juventude de São José do Rio Preto. Doutor, a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso Band Entrevista, mas depois do intervalo a gente volta. Acho que o assunto de segurança pública é um assunto extremamente pertinente, muito importante e muito complexo ao mesmo tempo. Tem muitos caminhos, né, a serem seguidos para você conseguir combater a criminalidade com eficiência, conseguir estar à frente sempre do crime organizado, por exemplo. Então, acho que é um tema relevante. A gente vai continuar falando disso no próximo bloco. Intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Estamos de volta com o Band Entrevista e hoje a gente recebe o Dr. José Gonzaga Marques, titular da DEIC aqui de São José do Rio Preto, né, recém-chegado ao município, que conversa com a gente a respeito da segurança pública e da dificuldade que é e da complexidade que é atuar nessa área. Doutor, nós falamos da questão dos homicídios e entramos um pouquinho na questão aí do tráfico de drogas. Mostramos diariamente aqui também na programação da Band no Brasil Urgente a apreensão de grandes carregamentos de droga em rodovias do nosso estado, tanto as estaduais como também na BR-153, rodovia transbrasiliana. A Polícia Rodoviária Federal e a estadual estão sempre fazendo grandes apreensões e normalmente a polícia encontra ali naquele momento, doutor, uma pessoa que foi contratada e que recebeu um dinheiro, muitas vezes foi convencida a fazer aquele transporte em troco de dinheiro. E aí você tem nas mãos um X de informações para depois trabalhar e conseguir encontrar para onde essa droga iria, quem receberia essa droga, como é que ela seria distribuída, de onde ela veio, ou seja, tem todo um trabalho investigativo em cima disso, feito pela Polícia Civil, pela Polícia Federal. Então, qual é a importância do combate ao tráfico de drogas de maneira geral? Depois a gente vai falar um pouquinho aqui da situação em Rio Preto. Ok. Inevitavelmente, isso é em todos os lugares. O tráfico de entorpecente, o consumo de entorpecente e essa mercancia espúria é o que realmente alimenta a cadeia criminosa, né? Então, nós temos grupos organizados que praticam o tráfico em alto escalão. Lamentavelmente, nós, por questões geográficas, estamos na rota do trânsito dessas mercadorias. E não é por outra razão que, vez por outras, se consegue sobrestar e fazer grandes apreensões de droga. O grande problema é que quando essa droga cai nos grandes centros, ela vira pó, né? Então, ela é difundida de uma maneira rápida, fácil, e é esse o trabalho da Polícia Civil que nós estamos tentando evitar que aconteça, quer dizer, pegando o traficante maior ou o volume maior de droga. Hoje em dia, a polícia sempre trabalhou e vai continuar trabalhando eternamente com um fator chamado informação. Então, você precisa ter informação de onde verdadeiramente vem, quais são os grupos que trabalham e como abordar esses grupos de uma maneira que a prova que você consiga seja lícita perante a justiça. Então, nós temos um trabalho de inteligência nos organismos policiais, hoje bem desenvolvido, com profissionais gabaritados, que trabalham muito com informática, com o tratamento da informação, com inteligência, para cruzar informações e tentar chegar nesses traficantes maiores. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho comum,
precisa de policiais especializados e precisa de dedicação grande. Nós temos um trabalho a longo prazo sendo desenvolvido nessa área aqui e nós sabemos que nós vamos chegar em pontos importantes nisso. Só que é algo que depende de desenvolvimento tecnológico apuradíssimo. Como o senhor disse no bloco anterior, Rio Preto é uma cidade grande, né, e com relação aos homicídios, comparada a outras regiões, tem indicadores razoáveis. Como é a situação com relação ao tráfico de drogas nesses 2 meses que o senhor está aqui, que o senhor observou, quais são os pontos mais críticos, qual é a situação que a gente pode colocar Rio Preto? Olha, nós temos, por incrível que pareça, embora o tráfico comum que envolve o crack e a cocaína, que é o comum, Rio Preto tem uma condição de usar umas drogas melhores, drogas que são usadas em baladas mais qualificadas, com mais dinheiro. Então, nós temos também esse viés, nós temos, inclusive, apreendido drogas diferentes, como êxtase e outros similares, em quantidade expressiva. Mas o que está nos preocupando mais é essa que está correndo na periferia, né? Que está sendo vendida no varejão em muita quantidade. Então, esse é o que está nos causando, impactando os outros índices criminais. Então, nós pretendemos, estamos atuando fortemente nisso, né? Casualmente, nesse momento, nós estamos desenvolvendo uma operação que visa, evidentemente, prender as pessoas que estão na traficância do varejo comum de drogas, que é uma forma de inibir. Não é a solução, porque a solução está em coibir o grande tráfico, mas é uma forma de inibir essa atividade. Doutor, mudando um pouquinho o foco do nosso bate-papo, né, a Polícia Civil aqui do estado de São Paulo é uma das mais importantes do país, é referência para muitos outros estados, tem uma capacidade técnica muito grande, mas também carece de investimentos, carece de mão de obra. Nós temos hoje, segundo o sindicato que representa a categoria, um déficit de pelo menos 15 mil profissionais, ou seja, a polícia precisaria de pelo menos mais 15 mil profissionais para poder atuar de maneira satisfatória. Então, a primeira pergunta, isso existe mesmo? É uma realidade essa questão de um número menor do que o que se precisaria hoje no município, no estado? Olha, isso não é uma questão relacionada a São José do Rio Preto. É crônico na Polícia Civil, evidentemente. Falta pessoal. Recentemente nós recebemos com muita satisfação, né, a notícia de que o governador abriu vagas para concurso público que deve ser preenchida proximamente, né? Mas a necessidade existe de preencher pelo menos os claros, aquilo que nós perdemos ao longo do tempo. Isso vem impactando a qualidade do serviço. E nós entendemos, não só os nossos representantes de classe, mas nós todos temos feito gestões junto aos nossos superiores para que isto seja levado realmente ao conhecimento das autoridades, para que supram essas necessidades. Isso é uma coisa que precisa ser feito com prioridade. Acho que o governo, sensível a isso, já tomou essa medida. Vamos aguardar que isso aconteça proximamente, porque isso é um fator de qualificação do serviço, sem o qual a gente acaba não podendo dar continuidade ou dar sequência àquilo que realmente a sociedade precisa. Doutor, outra questão relacionada à categoria, né, no próprio site do sindicato, que representa os policiais, existe lá uma relação com os salários dos profissionais, como o salário dos delegados. E no caso dos delegados, o salário inicial aqui no estado de São Paulo é um dos menores praticados no país. Eu, falando como cidadão, acredito que a Polícia Civil, Polícia Militar, toda a classe de segurança pública merece ser reconhecida, merece melhores salários, porque a gente sabe, a gente que está atuando, entre aspas, no meio, passando as notícias, conversando com os profissionais, a gente vê o quanto é difícil atuar nessa área, nessa linha de frente, enfrentando aí bandidos
que não tem nada a perder em muitas situações, vão para o tudo ou nada, matam simplesmente pela maldade mesmo. Então, a gente vê que os salários, em algumas situações aqui no estado de São Paulo, é menor do que de outros estados. Essa questão do incentivo de salários dignos para esses profissionais, de melhores condições de trabalho, de equipamentos, de segurança, de armamento, isso influencia no trabalho de quem já está na área e de quem, de repente, porventura, pretende ingressar na polícia e acaba pensando se realmente vale a pena. Às vezes a pessoa fala, o risco é muito grande e talvez seja melhor eu buscar uma outra carreira. Olha, você toca num ponto importantíssimo. Veja que eu estou, como você mesmo disse, há muito tempo na polícia, né? Então, nós já percorremos uma trajetória enorme e a gente continua trabalhando nisso porque é apaixonante a atividade, né? Especialmente para aqueles que começam agora, os jovens que ingressam nas carreiras policiais, eles acabam ficando realmente eletrizados com relação ao tipo de atividade. É uma coisa muito satisfatória. Não há um prêmio maior para um policial do que ver esclarecido um crime, especialmente quando você tem um crime de morte difícil e você consegue puxar um veio e tirar dali a solução. Aquilo dá uma satisfação imensa. Mas é preciso que os policiais tenham um salário digno para que atraia pessoas com condições de fazer um bom trabalho. Hoje em dia, no mundo competitivo, você tem pessoas que vão para o Ministério Público por razões salariais, vai para a Justiça, para a Judicatura por razões salariais. E no Estado de São Paulo, as pessoas vão porque querem ter aquela questão de participar da atividade policial. Então, realmente, há um anseio no sentido de melhorar as condições de salário, especialmente nós, que somos os mais antigos. Nós vemos aí a necessidade, porque um rapaz que começa trabalhando num plantão policial, como delegado de polícia, vai sofrer todas as agruras de enfrentar uma situação difícil e ter um salário que mal dá para que ele consiga sobreviver dignamente, pagar as suas contas. Isso é difícil, entendeu? Então, há um mal-estar, a gente espera, e há um anseio da classe, de todos os policiais, que eles sejam dignamente remunerados. Não é nada sobre querer salários milionários, é apenas e tão somente uma retribuição à altura da dignidade do cargo que ele exerce. E a gente acha que isso virá ao seu tempo. Sabe-se que há dificuldade no Estado, as folhas de pagamento, os custos do serviço público são altos, mas é preciso que haja justiça com relação aos policiais civis. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que os atuais candidatos aos governos são sensíveis a isso e espero que façam essa regularização em breve tempo. Doutor, a gente tem mais ou menos um minutinho de programa ainda. Eu queria que o senhor deixasse um recado para quem está acompanhando a gente, principalmente aqui da região de São José do Rio Preto. O que pode esperar da Polícia Civil? Olha, a Polícia Civil, a população pode ter certeza de que é uma polícia devotada. Eu encontrei aqui policiais altamente qualificados, pessoas que moram aqui, que querem o bem da cidade, que tudo farão para melhorar os índices de criminalidade. Então confie na polícia, porque a polícia, já dizem, é a malha protetora da sociedade. E ela o fará, independentemente das condições de dificuldade de trabalho, ela o fará. Pelo menos enquanto sob meu comando, o fará. Fará o melhor possível. Doutor, muito obrigado. Mais uma vez, bem-vindo aqui a São José do Rio Preto. Boa sorte à frente da DEIC. Pode contar com a Band Paulista, né? Nós temos essa função de mostrar o trabalho que é feito pelas polícias. Acho que isso é importante porque a sociedade enxerga, talvez, que a polícia está ali, né, no bairro, está ali na rua, está ali na comunidade, atuando para combater a criminalidade. Muito obrigado. Um excelente domingo para você que está acompanhando a gente. A gente se encontra num próximo encontro. De novo, final? Tá. Pode manter na 3, tá? Tá. Só agradecer e encerrar, né? Tá. Vou fazer de novo. Só encerramento, tá, doutor? Pode ir?
Doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Band Entrevista. Bem-vindo mais uma vez a São José do Rio Preto. A gente deseja boa sorte à frente da DEIC e com certeza a população vai sempre contar com a Polícia Civil e com as forças policiais. Assim a gente vai encerrando o nosso Band Entrevista de hoje. Um excelente domingo para você e até a próxima.